querido aluno, querida aluna, querida família, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia, professora de língua portuguesa. Eu gosto sempre de lembrar que os nossos vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na sua escola com seu professor e sua professora. Portanto, valorize ambos, as aulas que você tem na sua escola e também as aulas que a gente oferece aqui no nosso canal educativo, que também são bastante interessantes, não é mesmo? Bom, então hoje para o 9º ano a gente vai revisar um assunto que é extremamente importante. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, não é mesmo? Que é a acentuação das palavras. Bom, então vamos relembrar um pouquinho. Para a gente falar de acentuação de palavras, a gente vai voltar em conceitos iniciais. Você se lembra do que é uma sílaba? Sílabas são as divisões que a gente faz dos sons das palavras, certo? Então são as divisões, são os fonemas ou grupos de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz e cuja base é sempre uma vogal. Olha só, o que a gente deve separar? Então, as vogais, quando eu vou fazer separação silábica, se elas são iguais, elas devem ser separadas. Então, o caso de álcool, por exemplo, que eu tenho 2 Os. Então, cada um vai para uma sílaba. Então, álcool. Caso de voo também, olha só, cada O fica numa sílaba, cada O. No caso do Saara também, né, que do nome próprio, cada vogal ficou em uma sílaba. Os hiatos também devem ser separados. Eles são pronunciados, né, separadamente. Então, baú, piada, faísca, certo? Então, observe, olha, o A e o U, cada um em uma sílaba, o I e o A, cada um em uma sílaba, o A e o I, cada um ficou em uma sílaba. Então, vogais iguais e hiatos devem ser separados. O que não devemos separar? Ditongos e tritongos. Ditongos, lembre-se, quando eu tenho 2 vogais que são pronunciadas juntas. É o caso, por exemplo, de água, certo? Então, água. Caso de boi, uma sílaba só. O caso de praia, olha só, praia. O tritongo são 3 vogais que vão permanecer juntas, são pronunciadas juntas, né? Então, eu tenho saguão, Uruguai, Paraguai. Então, não devemos separar os ditongos e os tritongos. Também não devemos separar os encontros consonantais perfeitos. Ou seja, quando eu tenho 2 consoantes, que uma delas é o L ou o R, e que não se separam. É o caso, por exemplo, de folha. Eu tenho aqui, né, o LH. Ou atlas, certo? Que eu tenho T com L. Ou o caso de treino, né, que eu tenho o TR. Então, olha só, folha, atlas, treino. Então, esses encontros consonantais perfeitos devem ficar juntos. Os dígrafos devem ser separados, então os 2 R's, 2 S, SC, SC cedilha, o XC, olha só, arroz, certo? Então, arroz, separo aqui, cada R ficou em uma sílaba. Osso também, ó, cada S ficou em uma sílaba. Nascer, ó, nascer, o S para um lado, o C para o outro. Cresço também, ó, cresço. Excelente. É X, ó, excelente. Então, é X para um lado, o C para o outro. Então, os dígrafos devem ser separados. Quais são os dígrafos que não devem ser separados? O CH, o LH, o NH, o QU e o GU, como em chave, milho, sonho, quilo e sangue. Observe, olha, chave, milho, sonho, quilo e sangue, certo? Vamos lá. Agora, de acordo com o número de sílabas, a gente tem uma classificação, a gente dá uma nomenclatura para essas palavras. Então, se ela só tem uma sílaba, eu chamo de monossílaba. É o caso de flor, mar, ar, quem e sol. Tem ainda uma classificação que a gente vai falar daqui a pouco, que é a respeito dos monossílabos átonos e tônicos. Daqui a pouco a gente aprofunda nesse assunto. Dissílabas são aquelas palavras que têm 2 sílabas. É o caso de ali, dever e solda. 3 sílabas. Observe, camada, atrair e janeiro. E ainda existem palavras que têm 4 ou mais sílabas, que nós chamamos de polissílabas. É o caso de borboleta, mariana, guaiatuba, certo? Então, todas têm 4 sílabas. Vamos aprofundar, então, um pouquinho mais sobre os monossílabos. Já havia dito para você que os monossílabos são divididos em monossílabos átonos e tônicos. Olha só. Monossílabos átonos são aqueles que não apresentam um significado próprio fora do contexto da frase. Eles precisam estar inseridos na frase para que a gente compreenda essa palavra. Apenas ligam os elementos de uma frase e não são acentuados. É o caso que nós temos, por exemplo,
dos artigos definidos e indefinidos, o a, o né, e suas flexões, os pronomes oblíquos, me, te, se, nos, vos, lhe, etc. Também é o caso das preposições, de, em, a, com, sob, das conjunções, e, nem, mas, que, e dos pronomes relativos, que, quem, qual. Então, todos esses são monossílabos átonos. Observe que eles não possuem um sentido sozinho, eles precisam estar inseridos numa frase, num contexto para que eu compreenda. Eles fazem a ligação entre outras palavras da frase e eles não são acentuados. Agora vamos lá. Já os tônicos, eles têm uma autonomia fonética e semântica. Então eles têm sentido por si só, eles não precisam estar inseridos numa frase para que a gente compreenda. E é obrigatória a acentuação de alguns deles, aqueles que são terminados em a, as, e, es, o, os, el, els, né? Ei, és, oi e ois. Então, esses, com esse final, devem ser acentuados. Então, exemplo de monossílabos tônicos que não são acentuados. Bem, bom, dor, lei, luz, mar, mal, nós, pneu, sol, trem, vez, voz, etc. Alguns que devem ser acentuados, porque tem essas terminações aqui que a gente falou anteriormente. Pá, chás, lê, mês, pó, nós, céu, réu, géis, rói, sóis. Então, todos esses devem ser acentuados. Bom, vamos lá. Um conceito importante, ou melhor, dois conceitos importantes que a gente precisa falar. Relembrar. Sílaba tônica e sílaba átona. Você se lembra a diferença entre elas? Bom, então, a sílaba tônica é aquela sílaba que é a mais forte. Ela é pronunciada mais fortemente numa palavra. As demais sílabas são chamadas de sílabas átonas. De acordo com a posição dessa sílaba mais forte, da sílaba tônica numa palavra, eu classifico como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Como assim? Quando a última sílaba da palavra é a sílaba mais forte, eu digo que ela é uma oxítona. É o caso, por exemplo, de café, que tem duas sílabas e a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a última sílaba. Isso acontece também em cipó e em bebê. Quando a penúltima sílaba de uma palavra é a sílaba mais forte, a sílaba tônica, eu digo que ela é uma paroxítona. É o caso, por exemplo, de útil, tórax e tax. Observe. Então, a última sílaba tônica a última sílaba não é a sílaba tônica, é uma sílaba átona, é uma sílaba mais fraca. A penúltima é uma sílaba mais forte, é a sílaba tônica, por isso ela é uma paroxítona. E se eu tenho a antepenúltima sílaba mais forte, então a terceira de trás para frente, ela é a sílaba tônica, eu digo que é uma proparoxítona. Então, é o caso de número, por exemplo, olha só, número, certo? Então, a última, penúltima, antepenúltima, por isso ela é uma proparoxítona. Também é o mesmo caso que acontece em lâmpada e em árvore. Então, olha só, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Esses conceitos são muito importantes para a gente relembrar as regras de acentuação. Vamos lá. E para a gente fixar um pouquinho mais, que tal um joguinho, para a gente relembrar aí e classificar as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos lá? Bom, vamos lá. Então, temos muitas palavras aqui, vamos escolher algumas aleatoriamente aqui para a gente analisar. Olha só, quilômetro. Se trata de uma proparoxítona. Vamos lá, 17. Amor. Trata-se de uma oxítona. Vamos lá. Ímã. Ímã. Trata-se de uma paroxítona. Vamos lá, deixa eu pegar a primeira aqui. Revólver. Trata-se de uma paroxítona. Vamos lá, última palavrinha desse joguinho de hoje aqui para a gente passar para diante. Vítima, proparoxítona. E aí, acertou todas junto comigo? Bem fácil esse joguinho, não é mesmo? Então, bora lá continuar a aula de hoje. Bom, e agora que nós já relembramos o que é sílaba, como devemos fazer a divisão silábica, como que nós classificamos essas palavras em relação ao número de sílabas e a tonicidade dessas sílabas, a gente vai entrar na parte propriamente dita mais importante da aula de hoje, que são as regras de acentuação. Olha só. Nós devemos acentuar as oxítonas com a sílaba tônica terminada em ditongo nasal, em ou ens, em, ens.
que é o caso de além, também, amém, armazéns, contens e parabéns. Então, essas oxítonas que terminam aqui com esse ditongo nasal devem ser acentuadas. As oxítonas com sílaba tônica terminadas em sílaba tônica de ditongo aberto, el, ei e oi, seguido ou não de S, devem ser acentuadas, que é o caso de mausoléu, véu, ou véus, heróis, sóis, fiéis e anéis. As paroxítonas que terminam em R, L, M, X e PS devem ser acentuadas. É o caso de caráter, esfíncter, fóssil, réptil, líquen, lúmen, tórax, córtex e bíceps. Também devemos acentuar as paroxítonas terminadas em ã e ão, seguidas ou não de S. Órfã, órfãs, imã, ímãs. Órgão, órgãos, sótão, sótãos, bênção e bênçãos, todas acentuadas. Bom, são acentuadas também todas as paroxítonas terminadas em e uns, como fórum, fóruns, quórum, quóruns, álbum e álbuns. Também acentuamos todas as paroxítonas que terminam em om e ons, como o caso de prótons, elétrons e nêutrons. São acentuadas as paroxítonas que terminam em us, que é o caso de ânus, vírus, ônus, humus, bônus, tônus e vênus. Também acentuamos as paroxítonas terminadas em i, seguido ou não de s, que é o caso de caqui, bilis, júri, oásis, beriberi, biquíni, cutis, grátis e lápis. Também acentuamos as paroxítonas terminam em ei e es, é o caso de hóquei, jóquei, pônei, saudáveis, amasseis, cantasseis e fizesseis. Aqui os últimos três, né, conjugação verbal. E, por fim, acentuamos todas as proparoxítonas. É o caso de líquido, lâmpada, ácaro, pássaro, trânsito, tática, exército, médico, bárbaro e árvore. Ufa, muitas regras, não é mesmo? Mas olha só. Nada como praticar. No final das contas, você já sabe usar a regra sem nem pensar nela, não é mesmo? Bom, então nada melhor para praticar do que um joguinho. Vamos lá? Bom, vamos lá. Pergunta 1. Qual das palavras a seguir não é um monossílabo tônico? Sol, mas, tu ou nós? Qual não é um monossílabo tônico? Então, aquela que não tem sentido por si só, né? Que depende aqui das outras. O mas. Depende do contexto da frase para ter sentido. Assinale a alternativa que são acentuadas por serem oxítonos. Olha só, letra A, paletó, avô, pajé, café, giló. Parabéns, vem, hífen, sair. Você, capilé, paraná, lápis e régua. Maracujá, amável, filó, porém e além. Qual dessa alternativa apresenta palavras que são somente oxítonas? Última sílaba tônica. Letra A, não é mesmo? Paletó, avô, pajé, café e giló. Assinale a alternativa que tem ditongo. Olha só, ditongo. Então, aquelas vogais que vão permanecer juntas na sílaba. Árvore, pipa, lâmpada. Letra B, campo, sangue e bomba. Letra C, beijo, ouro e ideia. Letra D, girafa, piloto e arma. E aí, ficou confuso? Olha só. Letra C, beijo, olha só, I fica na mesma sílaba, ouro, U na mesma sílaba, ideia. Então, aqui na letra C, nós temos 3 palavras que apresentam ditongo, né? São as vogais aí numa mesma sílaba. As palavras míope, açúcar, armazém, janela e juriti são classificadas respectivamente. Olha lá, míope, açúcar, armazém. Observem os acentos. Pense na divisão silábica. Janela, juruti. Olha só, então, míope é uma proparoxítona, açúcar, paroxítona, armazém, oxítona, janela, é uma paroxítona, juriti, é uma oxítona, então letra C. A palavra zíper,
Então, 2 sílabas, a penúltima sílaba é a sílaba tônica, então ela é uma paroxítona. Bom, então vamos lá, última pergunta do joguinho. Qual regra de acentuação gráfica abaixo não está relacionada corretamente com sua classificação silábica? Não está relacionada corretamente. Qual não está correta? Letra A. Monossílabos tônicos terminados em A, E, U e seus plurais devem ser acentuados. Proparoxítonas sempre são acentuadas. Paroxítonas terminadas em ditongos seguidos ou não de S recebem acentuação. Oxítonos terminados em R, X, M, L, PS recebem a acentuação. Bom, então aqui não está de acordo, é a letra D. E aí, gostou? Acertou todas junto comigo? Tenho certeza que sim. Vamos lá? Bom, e para a gente recapitular todas essas informações aí da aula de hoje, que tal a gente assistir um videozinho, uma animação? Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? Sílaba tônica. Estão preparados? Então, vamos lá! A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra só pode haver uma sílaba tônica. Por exemplo, na palavra abacaxi, a sílaba tônica é o xi. E como conseguimos identificar facilmente a sílaba mais forte em uma palavra? Basta você chamá-la e a sílaba que você puxar mais é a sílaba tônica. Abacaxi. As sílabas restantes que são pronunciadas com menor força e intensidade são chamadas de sílabas átonas. Conforme a posição da sílaba tônica nas palavras, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas. As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Baú, feliz, guaraná. As palavras oxítonas que possuem essas terminações são acentuadas. Paroxítonas. As palavras são paroxítonas quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Azeitona, menino, barata. As palavras paroxítonas que possuem essas terminações são acentuadas. Proparoxítonas. As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Cálculo, científico, hipótese. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Que legal, né? Muito divertido. É bem bacana a gente fechar assim com uma coisa diferente, uma animação e retomar os conteúdos da aula. Então hoje nós falamos das sílabas, da divisão silábica, nós falamos da classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto à sílaba tônica e por fim nós relembramos aí as regras de acentuação da língua portuguesa. Olha só, eu sei que não é muito fácil, mas quanto a gente mais praticar, melhor a gente vai ficar. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau.